Preciosas do Grego, volume 1, livro Verão, estudos devocionais de palavras gregas para enriquecer seu entendimento da palavra de Deus. Autor Rick Renner. 18 de janeiro. Os becos sem saída da vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Embora não gostemos de admitir, ocasionalmente deparamos com becos sem saída em nossa vida quando não sabemos o que dizer, o que fazer, para onde nos voltarmos ou até como orar. Às vezes parece que chegamos a um beco sem saída. Em outras palavras, parece que tudo está acabado, terminado e consumado. Se você já esteve em uma situação assim, sabe como ela pode ser difícil. Por meio dessas experiências, você e eu descobrimos que na nossa força não somos páreo para alguns dos problemas da vida. É por isso que precisamos aprender a depender do poder e da sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo nos diz que ele também passou por esse aprendizado quando se viu face a face com situações ameaçadoras no próprio ministério. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9, ele diz: "Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos." Paulo estava definitivamente em um desses becos sem saída de que estamos falando hoje. Na verdade, a situação que ele enfrentou era tão séria que ele a comparou a uma sentença de morte. Ele usou uma linguagem bastante dramática. Observe a palavra sentença no versículo anterior. Ela foi extraída da palavra grega krino. A palavra krino normalmente se refere a um júri que acaba de dar sua sentença final em um tribunal de justiça. Poderíamos dizer que a palavra krino denota um veredito ou uma sentença pronunciada em resultado de um julgamento legal. Depois que toda a evidência é apresentada e o juiz examinou todos os fatos, um veredito é emitido pela corte. Essa é exatamente a palavra que Paulo usa nesse versículo dramático. Ao usar essa palavra, Paulo está nos dizendo que contra ele e seus companheiros se acumularam tantas evidências e tantos problemas que em todos os aspectos parecia que não havia meios de eles escaparem ou até de sobreviverem. Parecia que eles haviam chegado a um beco sem saída. Tudo para eles parecia estar terminado, acabado, encerrado. Você já passou por um momento em vida em que parecia que era o fim da linha para você e seus sonhos? Você achou que não havia saída? Parecia que havia tantos problemas acumulados que você não sobreviveria ao que estava enfrentando? Foi exatamente isso que Paulo deve ter sentido quando estava enfrentando problemas avassaladores na Ásia. Ele usou a palavra grega krino para nos fazer saber que no que lhe dizia respeito só havia um resultado possível para a sua vida: a morte. Na essência, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9, poderia ser traduzido deste modo: quanto a nós, o veredito final havia sido dado e o veredito exigia a nossa morte. Mas apesar de como as coisas apresentavam ser, Paulo não morreu, nem deixou de executar o trabalho que Deus lhe dera. Pode ter parecido que era o fim da linha, mas na verdade era o começo de um novo fluir sobrenatural de poder divino na vida de Paulo. Foi por isso que ele continuou dizendo que em meio a tudo aquilo ele aprendeu a não confiar em si mesmo, mas no Deus que ressuscita os mortos. Paulo esteve sob uma pressão tão grande que ele sentia que a morte era inevitável. Então, bem no meio dessa situação terrível, o poder de Deus foi liberado e Paulo foi resgatado. Paulo disse que parecia como se ele e seus companheiros tivessem sido ressuscitados dos mortos.
Quando você não sabe o que fazer e não tem ninguém mais a quem recorrer, é geralmente aí que o poder de ressurreição de Deus começa a operar em você em maior medida. Como você pode ver, não existe falta de esperança. Enquanto houver um Pai Celestial amoroso a quem possa clamar, ainda há esperança para você. Se aprender a contar com Ele, esse beco sem saída que você está enfrentando agora em sua vida pode se tornar um novo começo. Assim, clame ao seu Pai Celestial agora mesmo. Tenha expectativa de que Ele vai liberar seu poder de ressurreição em seu favor para transformar completamente esse beco sem saída. Faça essa oração comigo hoje. Senhor, descobri que na minha própria força não sou páreo para os problemas da vida. Eu te agradeço por me revelar isso hoje. De hoje em diante, por favor, ajuda-me a voltar-me para ti imediatamente quando eu deparar com um beco sem saída em minha vida. Eu te peço, Senhor, que me ajudes a entregar totalmente cada uma dessas áreas a ti, para que tu possas ter pleno acesso a elas e ressuscitá-las dos mortos uma por uma. Por favor, mostra-me o teu poder que dá vida hoje. Assim eu oro em nome de Jesus. Faça essa confissão também comigo hoje. Confesso que o poder da ressurreição de Deus age em meu favor para transformar totalmente todos os becos sem saída na minha vida. Não confio nos meus esforços ou no meu pensamento humano, mas em Deus e no seu poder que dá a vida. Escolho ser participante desse poder hoje, entregando cada situação ao Senhor. Confio nele para aperfeiçoar aquilo que me diz respeito e espero ver seu poder ser manifesto hoje em minha vida. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Reflita comigo nessas 3 perguntas. Primeira pergunta: você consegue pensar em outras pessoas que enfrentaram situações impossíveis, mas depois experimentaram o poder libertador de Deus que transformou a situação delas? Segunda pergunta: você pode citar personagens bíblicos que aprenderam a contar com Deus e experimentaram o mesmo poder libertador? Terceira pergunta: que tipo de confissões de fé você pode começar a fazer para colocar sua fé em ação e para liberar o poder sobrenatural de Deus sobre sua situação? Tenha um bom dia. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada diária de reflexão. Continue aprofundando diariamente conosco nessas pedras preciosas que é o entendimento da palavra de Deus através do estudo do grego. Não perca nenhum devocional. Inscreva-se no canal para receber mais inspirações todos os dias. Que a busca pela sabedoria divina nos una cada vez mais. Até amanhã, que Deus te abençoe.